Olá, tudo bem? Que Deus abençoe e ilumine poderosamente a cada um de vocês. Aliás, Deus quer fazer de cada um de nós a própria bênção. Amém? Hoje nós iremos meditar na palavra de Deus, que está em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que fala sobre a fé sobrenatural, a fé que não vê aquilo que não está visível aos olhos humanos, mas que através aos olhos da fé, aos olhos que Deus nos dá, que são os olhos sobrenaturais, nós vemos aquilo que mesmo ainda não está realizado. Então, em meio a essa pandemia, em meio a essa quarentena em que todos nós estamos vivendo, claramente todos estão dentro de suas casas, procurando então não contrair o coronavírus e realmente se preocupando, fazendo as medidas necessárias. Mas as pessoas estando dentro de suas casas, elas têm que cada vez mais preocupar com a sua vida espiritual, com a sua fé. E aí que neste momento a fé das pessoas está caindo, está cada vez mais descendo. Pelo contrário, a nossa fé neste período, ela deve crescer, ela deve subir, ela deve alavancar e não cair. Então, olha o que provoca a descrença, o que provoca a dúvida. O que provoca a dúvida é simplesmente o medo. Todas as pessoas estão com medo, estão preocupadas, estão desesperadas. E ficar desesperado, ficar preocupado e com medo não vai resolver a situação. E a pessoa deixa o medo entrar e pensa que aquilo dali não vai afetar a sua vida. Realmente, a sua vida física, num primeiro momento, pode não afetar, mas a vida espiritual, ela acaba sendo afetada. Se a pessoa deixa entrar dentro dela o medo vai provocar dúvida. Porque a pessoa está insegura. Se a pessoa está insegura, com medo, o que vai vir depois do medo? A dúvida. Será que isso é verdade? Será que a palavra de Deus é isso mesmo? Então as pessoas estão colocando dentro da mente dela dúvidas e dúvidas e dúvidas, enchendo a mente com coisas que não pertencem a Deus. Deus abomina a dúvida. Deus não se agrada da dúvida, porque a dúvida atrapalha o relacionamento com Deus, atrapalha o verdadeiro relacionamento, a verdadeira comunhão com o próprio Deus. E no versículo 6 de Hebreus 11 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. E o medo que produz a dúvida, que produz a insegurança, essa dúvida vai causar a descrença. Porque será que as pessoas estão com a mesma crença, estão crendo em Deus de modo que elas criam antes desse pesadelo que está sendo para muitos? Nós não podemos deixar que esse simples vírus acaba causando em nossas vidas um pior vírus para a nossa alma, que é o corona dúvida. E é isso mesmo, corona dúvida. As pessoas estão se protegendo do coronavírus, mas estão, infelizmente, contraindo corona dúvida para a vida delas. Por quê? Porque não estão com uma fé 100% no Deus vivo, no Deus poderoso. Se você crê em Deus,
sabe que Deus é o Deus do impossível. O Deus que, de mesma forma que Ele permite que algo venha, é o mesmo Deus que faz que o impossível se torne possível. Essa situação que estamos vivendo, no momento agora, é só Deus. É só Deus que devemos clamar. Não são as autoridades, não são as notícias, não são ao medo, a dúvida. Se nós deixarmos entrar o medo e a dúvida, você pode ter certeza, o nosso relacionamento com Deus vai acabar sendo afetado. Por quê? Porque a dúvida entrou dentro de nós. Esse, infelizmente, corona dúvida, que está infectando muitas pessoas, está prejudicando a fé de muitos. A fé das pessoas estão ficando abaladas. Não estão tendo a mesma fé que tinham antes. Olha, o Deus do impossível faz o possível acontecer. Já hoje, estão se trancando, estão com medo, estão preocupadas. Então, vigiem nessa palavra. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. O maior pecado do ser humano é o de não crer em Deus. Se nós não cremos em Deus, não temos a confiança em Deus, estamos infelizmente cometendo o maior pecado, que é o de não crer em Deus. Porque se nós não tivermos fé, como diz aqui, infelizmente é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ou seja, aquele que quer ficar perto de Deus, porque você pode ouvir alguém estando longe? Não. Então, para ouvirmos a voz de Deus, é preciso estarmos perto de Deus, aproximarmos de Deus. E para que isso aconteça, então, é necessário que creiamos em Deus, com uma fé 100% fixada no Deus vivo e no Deus poderoso. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Não podemos apenas acreditar. Todo mundo acredita que Deus existe, mas nem todo mundo crê no que Deus pode fazer, no que Deus é. Creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, aquele que busca a Deus, aquele que procura se aproximar, ficar mais perto de Deus, para ouvir a voz de Deus, não vai contrair o corona medo, não vai contrair o corona dúvida, o corona insegurança, e não vai estar cometendo o maior pecado, que Deus não se agrada, que Deus fica triste, que é o de não crer em Deus. Então, reflita nessa palavra. O momento em que nós estamos vivendo é porque Deus está dando uma chance para o povo, está dando uma chance para todos nós, para que nós então se aproximamos mais perto dele, para ouvirmos o que ele quer nos dizer. Deus está querendo nos dizer algo, só que as pessoas estão cada vez mais se distanciando por causa da dúvida. Então, receba essa palavra, medite na palavra de Deus. Ela vai falar com você. Deus vai falar com você. Amém? Fiquem todos com Deus. Tenham um dia, uma tarde ou uma noite abençoada. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço.